Olá, tubarões! Hoje temos uma mulher incrível que eu admiro há muitos anos e vocês vão entender bem por quê. Uma mulher que é mãe, uma mulher que vai ser mãe de novo, uma mulher que foi presidente de banco, uma mulher que foi CEO, uma mulher que saiu do governo para a iniciativa privada, que se transformou, que se reinventou muitas vezes. Essa mulher deixa uma mensagem para nós, mulheres, que dá para fazer tudo, que a mulher pode ser o que ela quiser, e fazer o que ela bem entender da vida dela, com competência, com equilíbrio, e consegue administrar todos esses papéis de forma brilhante. Por isso que eu trouxe esse exemplo, que é a Daniela Marques, que é maravilhosa, ex-presidente da Caixa Econômica e hoje sócia da Legend Capitals. Parabéns, Daniela, pela sua trajetória, e você realmente é um exemplo para todas nós mulheres. Muito obrigada por você vir até aqui compartilhar um pouco dessa história com a gente, viu? Obrigada, Cris. Obrigada por quem está assistindo, pelo privilégio de estar aqui com você. A gente sempre conversa, né? E trazer as nossas conversas fora daqui para dentro, e a admiração é recíproca pelo seu trabalho, pela sua garra empreendedora, pela sua habilidade de se comunicar. Eu estou no meu 9º mês de gestação. No 9º mês, falta uma semana para nascer. Ela falou, eu vou. Falta uma, eu falei, eu vou antes de nascer. Agora a médica mandou eu fazer coisas que me divertem. Então, o que me diverte parte é trabalhar e principalmente fazer esse papo gostoso aqui, tentar, através da minha história, inspirar um pouco as pessoas e principalmente transformar, né, e cada um achar que pode, porque se a gente fez e está fazendo, por que não, né? É só começar e isso vem de dentro. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Dani, eu quero saber tudo, mas antes de qualquer coisa, eu quero conhecer um pouco mais a Dani e compartilhar isso com as pessoas. Me conta um pouquinho, quem é Daniela Marques? Daniela Marques era uma menina de interior, sonhadora, já muito aguerrida quando criança. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, de carreira, minha mãe era professora, e eu vivia dentro do banco já, de agência, e era muito convicta das coisas que eu queria. Eu já tinha as brincadeiras que eu gostava, que eu não gostava, eu já tinha grupos, eu era representante de turma, eu era dona de festa, então, e eu sempre quis trabalhar em banco. A vida traz umas coincidências felizes, né? Porque essa menina, meu pai jogava na loteria toda semana, joga até hoje, e a gente pintava aqueles quadradinhos, você lembra daquilo? Não era digital, não tinha aplicativo, né? E aí eu pintava quadradinho com ele e falava, o que você vai fazer se você ganhar na loteria? Eu falava, vou comprar um banco. E aí, coincidentemente, no período que eu tive o privilégio de ser presidente da Caixa, na minha jornada pública, era os 60 anos da loteria, e você tinha que contar suas memórias afetivas com aquilo, e eu era uma menina de Barra Mansa que nunca imaginei que, tão jovem até, eu ia ter o privilégio de estar lá, mas eu sempre quis trabalhar em mercado financeiro, então com 15 anos eu já lia jornal de economia e lia revista, etc. E aí fui fazer faculdade de economia na PUC, depois administração, e entrei. Comecei minha carreira no mercado financeiro. Um ambiente meio hostil para mulheres, bastante, né? E eu costumo dizer que eu só fui revisitar a minha história quando me tornei uma pessoa pública, né, em cargos públicos, incitada pelas próprias mulheres. Fala, como você chegou? E as barreiras? E eu nunca tinha prestado atenção, porque eu nunca tive medo. Então, assim, quando você sabe o que você quer, é você que se define, né? Então, para mim, boa parte dessa jornada tem a ver com você desconstruir os medos, porque cada um pode te enxergar como quiser, mas quem sabe o que você é e a sua essência, e aonde, se você dá o seu melhor, e aonde você pode chegar, e a sua vocação, você faz. Então, vocação para mim não tem a ver com gênero, né? Todo mundo tem um dom, todo mundo nasce com um dom, uma vocação, tem que ouvir o coração e ir atrás daquilo, e obviamente o conhecimento vai vindo junto, mas já tem algo que vem de dentro. Tem gente que gosta de ciência, tem gente que gosta de matemática, tem gente que tem vocação artística, e eu tinha vocação para número, para aquilo, eu era apaixonado por aquilo e tal. Então, eu não entendi, assim, ou quem tentou me dizer que não era, eu olhava no espelho e falava, não estou entendendo, e eu ia atropelando, né? Então, assim, nas primeiras entrevistas, o ambiente era realmente hostil,
E você tem que se sobressair muito, né, e ser forte e não dar ouvidos. Então, mas eu passava batido e falava assim, eu tive entrevistas assim de, o que você está fazendo aqui? Isso não é lugar para mulher. E eu falava, por quê? Alguém trabalha pelado? TV, a gente está batendo papo de empreendedorismo, de história, de tal, e não faz diferença, né? Faz diferença o que você traz e o seu conhecimento e quando você se dedica. E assim fui, eu trabalhei em mesa de operações, operando bolsa, que era mais ainda assim um ambiente bastante masculino. E depois eu fiz uma transição e aí fundei um private equity no Rio com o Sérgio Geraldo, que é meu sócio atual na Legend, e o Paulo Guedes, que foi ministro. E dali que foi a minha passagem, que eu quis sair da mesa de trading, operando e ser executiva. Eu queria fazer coisas mais mão na massa e fazer essa transição. E aí a gente estava ali numa gestora bem-sucedida, fazendo investimentos no Leblon. Foi quando abriu a janela para ir para a vida pública, né? Então, você foi fazer parte Paulo da equipe Guedes fui fazer parte da equipe dele, tive o privilégio, ele é um cara genial, tem uma sabedoria, um conhecimento macroeconômico incrível. Incrível. É um dos grandes pensadores mundiais, acho que foi um privilégio para o Brasil, principalmente durante a pandemia, ter ele como ganhou, ministro. Né, como o melhor ministro do mundo. Né? Ganhou. E um time fantástico, né? O Roberto, o Gustavo Montesano e tantas pessoas que eu convivi, o Jorge Lima, que já esteve aqui, o próprio Tarcísio, que hoje é governador. Então, tive o privilégio de me doar para o Brasil e eu via naquilo uma oportunidade de construir riqueza para o país e eu ser um pouco, servir e devolver o privilégio que eu tive, né? E eu cresci, saí do nada, tive uma carreira bem sucedida, felizmente financeiramente fui bem remunerada e eu vi a chance ali de dar a minha contribuição e viver um aprendizado. Meus sócios achavam que eu estava doida, um falou, vai fazer terapia, compra cavalo, deixa Paulo consertar Brasil, a gente fica aqui ganhando dinheiro. Eu falo, mas e o Brasil? É sobre o que você vive, né? Não sobre o que você faz, eu vou viver. E meu filho tinha 4 anos, meu filho Pedro, mais velho, e eu fui com ele embaixo do braço, mudei para Brasília sozinha. Se eu tivesse ouvido a opinião de qualquer pessoa, todo mundo falou, você está doida. Todo mundo fala, para mim, toda vez que eu fazia alguma coisa, eu falo, você está louca, vai fazer isso, louca. Não vai dar certo, isso não existe. Para quê? Então eu estava numa vida no Rio de Janeiro, com uma gestora no Leblon, morando de frente para a praia, do lado dos meus pais, minha mãe me ajudava a criar meu filho, estava tudo ali. Arrumado, ganhando bem. Largou tudo. E aí você vai largar tudo e vamos embora para uma cidade que você não conhece ninguém, para um ambiente político, hostil, novidade, imprensa. Então, assim, eu nunca tinha... Falava no Globo dando palpite de ação e tal, mas não... perseguição política e guerra política. A gente era um bando de técnico querendo consertar o Brasil, né? Não tinha nada a ver com a confusão. E aí foi um privilégio. Então, eu fui com o Paulo... como secretário do Ministério, depois fui secretário de Produtividade, depois presidente da Caixa, então tive múltiplas funções também no escopo do mesmo projeto, e isso pessoalmente, profissionalmente, é uma transformação incrível, né? Assim, você aprende muito, você vive muito intensamente, e aí quando eu saí, é como se você tivesse viajado para outro planeta, assim, o quanto você se transforma como pessoa e vê a zona de privilégio que a gente está também, né, Cris? O Brasil é um país desigual, tem problemas críticos, você vê as vísceras do país, aí você sai o coração muito pulsando, me envolvi muito na temática feminina, que a gente vai falar aqui, e aí, como é que você faz impacto quando começa? E eu tinha muito convite para trabalhar, e no final eu falei, não posso trabalhar num banco pronto, né? Assim, tive convites de grandes instituições, falei, vou começar de novo. E eu gosto de sujar a mão de graxa, de montar time, de montar marca e tal. A Legend é uma empresa gestora de patrimônio, uma boutique de investimentos independente. Tem 4 anos, já é uma dos 5 maiores family office independentes do Brasil. E o Sérgio Geraldo, que é meu sócio, tinha sido meu sócio anteriormente, meu mentor, e aí eu voltei e estou montando o time, a estrutura para fazer gestão de patrimônio, a gente faz assessoria e a parte de pessoas jurídicas. Dessa transformação toda, você engravidou. E aí, no meio quando eu fiz a primeira transição de carreira, eu engravidei, e agora eu engravidei de novo. Que delícia. Era um milagre, né? Assim, fiz 45 anos agora.
E aí eu falei, não é nada impossível. Eu fui no médico e ele falou, quantos por cento de chance eu tenho? Ele falou, 4. Eu falei, só preciso de 1. Eu já vi, então já vai, se Deus quiser, vai dar certo, e deu. Deu, maravilhoso. E Falta aí uma vem semana. outro menino agora, falta uma semaninha. Então essa Que delícia, é a Arthur. última barriguda, o Arthur tá vindo. E acho que isso mostra que é tudo junto, minha vida é assim, né? Tudo Tudo acontece. junto, dá para fazer. Mulher trabalha em estéreo, ela trabalha 500 coisas ao mesmo tempo. E as pessoas perguntam pra gente assim, eu acho, como você dá conta? Eu falei, não dou, ninguém dá. Né? Nem Meu dia homem tem dá. 24 horas igual de todo mundo. Mas é uma questão de foco e organização e prioridade, né? Então eu até recentemente colaborei num livro chamado Liderança Destemida, e o meu primeiro cargo de liderança foi junto com a maternidade, né? Que eu virei CEO do Private Equity quando eu engravidei do Pedro. E a liderança e a maternidade têm muitas similaridades, se você se inspirar, porque liderar é cuidar, né? Você tem que engajar o time, traçar as metas, traçar os objetivos e formar, e o seu filho você faz a mesma coisa, né? E esse papel majoritariamente ainda é atribuído às mães, né? Não aos pais. Apesar do projeto ser a sociedade meio a meio, É muito da mãe. ainda a gente tem uma questão cultural que a mãe concentra a maior parte das atribuições, né? Mas, então, você tem que saber organizar o tempo e gerir isso com muito senso de prioridade. O que é o seu tempo, o seu tempo de mãe, o seu tempo de executivo. Você falou a palavra certa mesmo, é gestão de prioridade, porque o tempo não dá para gerir, ele só tem aquele. Eu brinco, o tempo eu não consigo gerir, porque eu só tenho aquele. Então eu tenho que gerir a prioridade que eu tenho para aquele dia, e que nem sempre é igual da prioridade amanhã ou depois da manhã. Então, ela muda a cada dia, e se você tiver inteligência emocional e paz, né, para você administrar essas mudanças que acontecem dia a dia, porque não dá para ter uma rotina igual, todo dia fazer a mesma coisa. Eu nunca tenho um dia igual ao outro. Então... Isso é a vida de empreendedor, né? Empreendedor é... Eu não tenho um dia igual ao outro, nunca. Então, eu vou administrando a prioridade. E é perfil também, né? Assim, tem gente que fala, não tem certo e errado, né? Tem perfil. Assim, imagina eu trabalhar, tem gente que gosta que é metódico, que precisa dessa rotina do dia igual, da atividade. Então, essa é a força da pessoa. Todo mundo tem uma força. Cabe você colocar as pessoas na força delas. Se você está atuando na sua força, você vai crescer, né? E tem gente que precisa do metódico, do dia repetido. Eu, se me botasse numa área de controle de qualquer instituição financeira, afundava igual o Titanic. Eu ia durar uma semana. Nós duas. Eu ia durar uma semana e falar, moço, pelo amor de Deus, como é que sai daqui? Não é? Você é uma pessoa fazedora. Você constrói, você transforma todo dia, mas você te põe engessada numa coisa, você tem que fazer todo dia a mesma coisa, home office em casa, abre o computador, faz isso, 5 horas da tarde, desliga o computador. É isso, eu faço um concurso público e fica e vai lá e fica com a vida, você tem a estabilidade, a progressão de carreira, tudo programado. Eu gosto de resolver problema. Então, assim, eu tenho atração fatal por problemas grandes para resolver e sou muito relacional também, muito da construção, da articulação, de mobilizar, de mover. Então, assim, no final você vai ter outro filho, você não ganha mais 2 horas no dia, né? Ninguém ganha. E aí eu acho que tem uma questão cultural ainda nisso, que é como eu trabalho um pouco essa agenda da equidade. Eu não acho que o caminho seja as empresas ficam criando programas para expandir direitos das mulheres, para que elas lidem com a sobrecarga, e, na verdade, principalmente em relação à economia do cuidado, né, e a responsabilidade que elas têm na gestão familiar, vamos chamar assim. E eu acho que o caminho é muito mais construindo a ponte das lideranças masculinas para que liderem pelo exemplo e participem dos projetos. Então, as famílias têm concepções diferentes hoje, tem mãe solo, tem pai solo, tem casal homossexual, tem idoso, tem pai de pet e o que for. Mas uma família é um empreendimento, né? Uma família é uma empresa. Tem um orçamento igualzinho de governo, você tem saúde, educação, tudo, contraturno, alimento, tá tudo lá, né? Saúde, e isso dá trabalho. Dá trabalho, toma tempo, tem que gerir. Um filho, eu costumo dizer, brincar nas minhas entrevistas, o filho é uma startup,
20 anos investindo. Nossa. Não, e sai você investe zerado. Principalmente tempo, né? É um amor magnífico, assim, no sentido metafórico. E você tem um sócio, um parceiro naquela startup, exceto o caso de quem opta por ter filho solo, que não é a maioria. E por que não compartilhar, tirando a fase gestacional, que ela é única e é uma dádiva da mulher, depois tem mais 18 anos, né? Você tem 2 filhas, você sabe. Que tem que gerir. Assim. Que tem que gerir, principalmente o tempo, no sentido do desenvolvimento. E aí a gente fala muito de sustentabilidade, fala quem tem responsabilidade no desenvolvimento se as mulheres estão tomadas e a cultura das empresas não motivar esse equilíbrio, né? E aí eu troquei de marido e não pode trocar de sócio no meu primeiro filho, então tem que ir com aquele sócio até o final, meio a meio, tem que dividir a responsabilidade. Então eu gosto muito de fazer essa ponte, como eu tenho muita facilidade, trabalho em meios muito masculinos, de você quebrar, e é a gente que tem que quebrar e provocar, né? Tem que. Para que eles participem mais. Por que a hora que ligam da escola, liga só para a mãe? Né? Ou a gente que busca na febre. Incrível, eu acho incrível a reação das mulheres, porque assim, se um homem chega atrasado, por exemplo, né, no trabalho, porque foi levar o filho foi assistir a apresentação do filho na escola, as mulheres vão dizer, olha que cara legal, né? Ele foi lá, assistiu a apresentação, isso que é pai presente, olha que cara bárbaro, um marido desse eu queria para mim e tal. Se o inverso acontece, chega uma mulher atrasada porque foi na apresentação da filha, essa daí é uma desorganizada. Não está vendo que tem hora para chegar? Não tinha outro jeito, não tinha outra pessoa para mandar nessa apresentação, tinha que ela. Quer dizer, a crítica à mulher também não ajuda as outras mulheres. Então, essa é a minha maior guerra, assim, a mulher, vamos ajudar as mulheres, né? Vamos a gente estimular, vamos incentivar, vamos falar bem, vamos dar like nos posts das mulheres, vamos comprar produtos de empresa de mulher, vamos incentivar as mulheres, porque se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Sim. Né? Então, a gente precisa puxar a mulher, puxar negócio de mulher, apoiar as mulheres empreendedoras, dar cargo de direção para as mulheres dentro dos nossos negócios, quer dizer, ajudar realmente esse ecossistema feminino funcionar, entender essas diferenças e tal. Então, eu sempre tive 80% de mulheres desde a minha primeira empresa. Hoje eu invisto em empresas só de mulheres. Todas as empresas que eu estou investida é tudo de mulher. Eu sempre acho que tem que apoiar as mulheres. E que tem que falar bem, e que tem que ajudar, e que tem que falar que a roupa dela é legal na frente e nas costas. Entendeu? E que tem que falar bem. E que tem que estimular. Porque se você ficar julgando aquela mulher o tempo todo, no final você vai abrir para te julgarem também. E é difícil mesmo, mas você consegue fazer isso, né? Contanto que a gente realmente tem essa... eu acho que parte da jornada é justamente desconstruir do julgamento, né? Então, eu hoje não trabalho muito o autoconhecimento, né? Então, assim, se falar como se cresce, é fácil? Não, é uma construção difícil. Então, eu não gosto muito sou self-made, não tem nada de perfeito, mas tem uma construção que é você ter a coragem de olhar para dentro, né? E você querer melhorar, ou ter coragem, humildade. E humildade, mas coragem de, às vezes, sair da zona de conforto e reescrever o seu próprio roteiro, né? É difícil, não é fácil. Não. Então, a hora que, por exemplo, se eu tivesse seguido o roteiro do meu pai, a minha vida seria completamente diferente. Para começar no básico, que é como seus pais projetam você, e aí você tem que começar a ter um pouco de ousadia e de liberdade de se ouvir e ser quem você é. E isso é de dentro para fora, né? É você que se define. E aí esse trabalho eu me libertei assim de julgamento. Eu sou eu. Eu dancei no meu chá de bebê, a Anitta, até o chão, e eu estou trabalhando até o final, e eu não estou... eu estou fazendo as coisas que eu acredito, eu faço bem, eu não julgo a vida de ninguém e também não permito que julguem a minha. Se tem alguém julgando, está perdendo tempo. Eu acho que devia gastar o tempo para outra coisa, né? Que eu estou nem aí. Porque eu acho que isso liberta, a gente fica com as mulheres, principalmente, muitas flechas apontadas, né? Que você se sente julgada
Se você é muito executiva, se você é muito mãe, se você é mais mãe, menos mãe, aí culpado se trabalha muito, se culpado se trabalha pouco, se não trabalha. Se está muito magra, se está muito tá gorda, muito magra, se está gorda, se está velha, tá velha para ter filho, não tá velha para ter filho. Quem sabe sou eu e Deus. Deus mandou, eu vou ter um filho. Gente, mas que tanta coisa. Se casou e não tem filho, por que não tem filho? Se eu tem acho filho, que cada por que um tem filho? você é senhor das suas escolhas. Se você tem um filho, cadê o segundo filho? Elas cobram o tempo todo. Então, assim, até lá no banco, a gente construiu um programa, pediram para construir um programa de liderança feminina, porque no concurso era meio a meio, e quando chega no topo, as mulheres não eram nem 30% da liderança, e no serviço público todo é assim, né? E eu estava lá o tempo todo nos cargos de liderança e conversei, conheci muitas mulheres, ouvi muito, e quando você ouve, você vê que a sabotagem vem delas, assim. Para mim, obviamente, você tem que construir um ambiente respeitoso, e isso é metade da jornada. Não é aceitável ter assédio, ter boicote, ter ataques, né, por gênero ou por você ser mulher ou qualquer outra coisa no trabalho, mas, assim, tem um trabalho que é a desconstrução do medo, né? E aí, o cara gritou. Eu falei, se gritou é igual o filho. Você fala, vou esperar você parar de gritar. Me dá 2 minutinhos aqui. Não, tem o man interrupting. Eu falei, o que é man interrupting? Tem gente mal educada em reunião. Você fala assim, quando você terminar de me interromper, eu vou terminar de falar o que eu estava falando. Eu lembro que no Shark Tank, às vezes, me acontecia isso, as pessoas falam assim, dá licença que eu vou terminar de falar, por favor. É isso. Isso tem a ver que... Man interrupting, dane-se. Dane-se. Porque, assim, ambiente de trabalho é competitivo, os homens estão competindo entre eles. Também. E aí eu acho que as mulheres somatizam e elas personalizam muito essa questão e sentem direcionado. Não é direcionado. Não, leva para o pessoal. Isso. Leva para o pessoal, não é para levar para o pessoal. Perfeito. Não é para levar para o pessoal. Não é pessoal. Trabalho é trabalho, pessoal é pessoal. Depois se ele for tomar café lá e ele te interromper lá no café, aí pode ser outra coisa. Mas aqui... é todo mundo igual. Todo mundo igual. E se você quiser alguma diferença, aí depois não venha reclamar que você não quer ser tratada diferente. Né? E aí eu fazia uma brincadeira só com elas, falava assim, tem alguém aqui que não é CEO da casa? Se você pegar estatisticamente e nas decisões de consumo, você é empreendedora e comunicadora principalmente, sabe? De quem é a decisão de consumo? Não estou falando porque eu sou mulher, eu estou falando estatisticamente. É da mulher. E quem escolhe o carro é mulher, estudos. quem escolhe a cor do carro é mulher, quem escolhe a geladeira é mulher, quem escolhe a casa é mulher. Aí eu brincava com ela, por que quando sai de casa e chega no banco, o poder ficou em casa? Qual é a diferença? Por que não exerce essa autoridade, essa legitimidade natural que a gente tem, que todo mundo honra, né? A mãe ou tal, ou na família é um natural gift, e aí quando atravessa para o trabalho, perde a capa. Troca o chip e perde a capa. E aí era muito interessante, a gente fazia umas dinâmicas de um casulo e fala assim, por quê? Eu falei, eu chego lá do banco, para mim os homens são tudo criança, eu olho igual o filho, assim, isso é o meu... Sobe no trono e fica olhando, quer atenção, ou se interrompe porque está inseguro. E esse bombardeio, você recebeu o bombardeio da imprensa também nessa tua presidência da Caixa Econômica ali? Eles também discutiam a sua legitimidade por estar ali, ou por que você estava ali, ou qualquer coisa nesse aspecto, a nível de imprensa? Não. Que bom. Ali, assim, como eu... já tem uma trajetória muito estabelecida, né? Eu era uma pessoa técnica, né? Então, assim, técnica muito séria. Já tinha uma trajetória estabelecida. Já tinha uma trajetória estabelecida, mas principalmente no evento da crise reputacional que eu assumi o banco, que era uma crise ligada a assédio, e ainda eram denúncias e tal, mas um ambiente político conturbado, e eu tive carta branca total para exercer meu mandato e tive liberdade. Quando eu olhei, assim, você olha hoje, mais da metade das mulheres economicamente ativas sofrem algum tipo de assédio no trabalho. Então, ainda que fosse comprovado e que fosse verdade, que tivesse um episódio lá, não é algo que é localizado lá. E aí virou uma crise reputacional que gerou um dano na marca e na imagem do banco enorme. E além da questão do assédio, você tem uma questão de violência contra a mulher hoje, que a estatística é muito triste, né, Cris? Eu rodei o Brasil inteiro
com caravana de empreendedorismo, depois no banco. E as histórias são primitivas, né? E eu peguei esse tema, a questão do abuso e da violência contra a mulher, assim, a cada hora, 3, 4 meninas são abusadas no Brasil antes dos 12 anos. Feminicídio, violência e tal. E aí a minha intuição muito rápida, eu já vinha viajando o Brasil em caravanas de empreendedorismo pelo Ministério da Economia, muita história transformadora de mulheres, né, que através o empreendedorismo é a maior ferramenta social que existe. Empreender liberta, a independência econômica liberta e o conhecimento liberta. Então o ciclo de abuso está ligado em boa parte à dependência financeira e a porta de saída é por ali. Então, como eu já estava ligada e as histórias são muito impactantes, bom, se tiver aqui, vamos pegar a máquina, um banco de 90 mil pessoas, está no Brasil inteiro. Você tem uma das maiores ferramentas de libertação, que é o crédito na mão. E existe uma questão de letramento de finanças para mulheres, né? Mulher não fala de dinheiro. A linguagem não é feita para elas. E eu aprendi, porque eu, como era de mercado financeiro, você tinha mais habilidade. Percebi que eu era um homem de saia, na verdade. Eu não tinha sensibilidade. Foi ouvindo as histórias, assim, teve uma empreendedora que eu conheci quando eu fiz o Brasil para Elas. Ela fez até do interior do DF ali. Ela era um filho autista, o pai com Alzheimer, e foi empreender, fez um curso do Senac, a dona Emiliana, ela foi até garota propaganda de um dos vídeos da campanha. Ela estava desempregada, o marido foi embora porque o filho era autista. Nossa. E aí uma amiga falou, vai fazer o bolo, vai fazer o pão. E ela fez um curso gratuito do Senac, e aí não tinha dinheiro, começou a fazer. E foi crescendo. Então ela já tinha a casinha dela, tinha o carro e vendia e tal. E ela falou assim, agora eu preciso comprar um... Quando eu a conheci, ela disse, eu me sinto Mulher Maravilha. Porque agora eu me transformei, foi uma amiga que disse, vai fazer um bolo e vai fazer um curso do Senac e tal. Eu falei, o que a senhora quer? Eu quero comprar um forno industrial, mas o meu cartão não tem limite. E era R$4.000 o forno, alguma coisa assim. Eu falei, mas por que a senhora não vai no banco e pega um crédito, microcrédito, programa de Pronamp? Aí você está falando da linguagem do... Aí ela, eu não entro em banco. Aquele homem de um monte de homem engravatado e tal. Aí quando você ganha um presente, você ganha o banco para tocar no sentido de uma crise danada, eu falei assim, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E aí a gente criou uma campanha, o time do banco é uma coisa fantástica, assim, capacitando 8.000 pessoas, que foi o Caixa para Elas, e espaços dedicados para ser mais empático, para que as mulheres contassem as histórias e os problemas, né? Porque eu percebi que o empreender, quando a gente está falando de baixa renda no Brasil, não falta vontade, falta oportunidade. E outra, a mulher é a melhor pagadora que os homens, sabia? Ela é muito melhor pagadora, estatisticamente. No crédito Mas ela tem muito mais dificuldade de pegar o dinheiro emprestado. O Banco do Nordeste tem um programa que é Crédito Amigo, que aí você faz um clubezinho, um grupo, e um vai pagando da outra se atrasar, e aí o score das mulheres, né, e a adimplência das mulheres é muito maior do que a dos homens. Isso é estatístico também, não é porque a gente é mulher, não, é estatístico. Não, é verdade, elas são melhores pagadoras, são as melhores administradoras desse dinheiro, só que o crédito para elas nunca vem. É muito mais difícil pegar crédito. E tem uma questão de letramento. Porque o empreender liberta, né, Dani? Quanto mais você tem independência financeira, mais você manda no seu próprio nariz. Quer dizer, você pode ter suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões. E eu tenho certeza que essa oportunidade de dar crédito para elas poderem começar o negócio, dá essa força, essa vontade de fazer acontecer. E a gente fez uma pesquisa, né, quando foi lançado, então o programa tinha 3 pilares, um que era o enfrentamento e a conscientização da violência, divulgar o Ligue 180, o 190, dava cartilha, assim, principalmente nas áreas onde tem pessoas mais vulneráveis, elas não sabem nem que podem denunciar, né, que crime, tem medo, tem uma questão toda que ela vai da denunciar, dependência, vai voltar pra casa. Aí tem os filhos, aí vai voltar para casa. Como é que ela denuncia e volta para casa? E o segundo pilar era a promoção do empreendedorismo, porque elas não sabem que podem ter a MEI. Então, o que é MEI? A microempresa individual, você gera uma guia, acha que vai gerar uma obrigação de imposto, problema 1. E 2,
As beneficiárias de programa social, estamos falando de... Na época eram 21 milhões de famílias, 17 milhões de famílias, de mulheres beneficiárias dos programas sociais do Bolsa Família. Ela acha que ela vai perder o Bolsa Família. Não perde. Não perde se empreender. Tá? Se empreender. E aí você tem direito à pausa para maternidade, você vai ter um INSS, então tem que acesso a crédito mais fácil e tal. Então, ajudava e apoiava, não só com crédito, mas com conteúdo e letramento para abrir sua empresa, seu negócio e tal. E o terceiro era desenhar os produtos financeiros, e por incrível que pareça, a Caixa na época tinha 74 milhões de clientes mulheres, só 4% consumia algum produto financeiro. Nossa. Então, ela escolhe o carro, ela escolhe o fogão, a parcela, tem cartão, mas ela está preocupada com o futuro do filho, mas ela não faz um seguro ou tem nem noção do que é uma previdência, que nada mais é. Talvez seja mais vantajoso capitalizar um pouco, não só pelo INSS, mas que você pode construir outros tipos com tickets muito baixos, né? Então, a gente tinha seguro que fazia Papa Nicolau, que fazia pré-natal, que cobria a filha adolescente se engravidasse. Então, muito focado nessa base da pirâmide, e era R$28 por mês, 38. E aí, as campanhas eram muito empate, assim, 2 mulheres fazendo a e falam, sabia que com o dinheiro do pé e mão você pode fazer isso, isso e isso, e que Nossa. Tem um espaço que é feito para você e tal. Então, aquilo foi uma revolução de letramento, porque usei comunicadoras mulheres também, porque falta influência, né? E eu descobri depois... Falta liderança, né? Eu descobri depois que os bancos gastam 13 vezes mais. A gente foi pedir referência de campanha e não tinha, Cris. Me traz as agências que trabalhavam para o banco, me traz referência de campanha que os bancos já fizeram de escala em massa direcionado para mulheres. Ações. Não tinha. Só tinha no Dia das Mulheres, mês de março. Dia das Mães e Dia das Mulheres tinham. Então, você vê os bancos patrocinando Fórmula 1, patrocina Luta Livre, patrocina Porsche Cup, patrocina NFL, NBA, jogo de golfe. Aí, isso vai da baixa até a alta renda. Lá na Legend a gente está fazendo uma trilha só. Falei, quem faz almoço das marcas da Dolce & Gabbana, que a gente gosta, né? Então, não tinha. Então, quando a gente lançou uma campanha ostensiva com espaço, e eu fui muito questionada, aí sim, e eu falei assim, eu tenho produto, eu tenho 74 milhões de clientes e eu só vendo produto para 4% delas. Tinha uma parte que era eu saindo de uma crise de reputação, abraçando e acolhendo o próprio tema. Assim, o banco vai cuidar desse tema para dentro e para fora, eu vou abraçar a causa. E isso era usar toda a vocação social de um banco como a Caixa, mas tinha uma parte que ela era mercadológica e que eu faria se eu fosse homem ou se eu fosse mulher, se eu estivesse no banco privado ou se eu estivesse no banco público. Porque não tem ninguém se comunicando com mulheres e produtos desenhados em linguagem principal, porque o homem é material na linguagem. Mulher não. E aí você tem que ficar explicando. Eu falei assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está com a unha feita e eu também, né? Sabe quanto é a indústria de esmalte no Brasil por ano? 60 bilhões de reais. Aí eu te pergunto, se uma mulher gasta, quantos homens gastam em esmalte por ano? Zero. As mulheres, 60 bilhões. Bom, deve ter algum chip nosso que é diferente. E por que na hora de investir, ou de comprar o seguro, ou de tal, a sua decisão vai ser igual a de um homem? Não é. Naturalmente não é. Não é. Só que não é pensado para nós. Aí eu descobri isso. Porque eu era treinada igualzinho, eu achava que estava tudo certo. E aí, quando eu fui ouvindo as mulheres nas próprias histórias e os porquês elas não iam, e aí a gente inaugurou 1.000 espaços nas agências, tinha um aplicativo e tal. Em 4 meses, tinham 35 milhões de mulheres interagindo no aplicativo. Eu falei, opa... espaço para falar, elas estavam procurando esse espaço. E aí elas estavam procurando, assim. Eu botei, o Sam, meu amigo, no Shopping Brás, a gente botou um quiosque lá dentro, eu fiz um talk show com o Ratinho, o apresentador, e ele é fantástico para traduzir a linguagem, né? Porque eu tenho dificuldade, aprendi muito, mas existe uma questão social forte que, obviamente, eu fui aprendendo, né? E ele
fez um talk e a gente botou lá para formalizar as sacoleiras e dar crédito. Nossa, foi... Maravilhoso. Foi assim, você ouve as histórias e tal, e você fala, opa, isso aqui é para mim. Eu cheguei, aí você formaliza 500 mil sacoleiras que estão lá, que giram a economia do... Você já foi lá no Shopping Brand? Não, e outra, quer saber, é incrível, mas você quer saber, vai gerar imposto, porque ela é tudo informal. Claro. Então ajuda o país ainda, ajuda elas, ajuda o país, ajuda todo mundo. E a grande vantagem aconteceu, por que tem uma revolução, assim, como é que você cria prosperidade e dignidade para as pessoas? Inclusão financeira, empreendedorismo social. Então você digitaliza o cidadão, bancariza e insere eles nos mercados. A pandemia acelerou muito o processo de bancarização do brasileiro, por causa do auxílio emergencial. Bancarizou naquele momento 17 milhões de brasileiros, e aí veio o Pix, que ninguém usa dinheiro mais. Você vai no Brás, não tem mais nem caixa eletrônico. Não dá caixinha. Eu dou caixinha no banco. Então, o Pix democratizou muito o acesso e bancarizou o brasileiro. Então, se você agora investe em letramento e ajuda a esclarecer, abre aqui a MEI, capacita e tal, esse é o caminho da prosperidade. É assim que as pessoas constroem. A mulher também tem um problema assim, um pouco de autoestima. Muitas, assim, às vezes eu pego mulheres de mentoria, por exemplo, que estão super bem, que criaram coisas do zero, estão faturando e estão indo bem e tal, mas ela ainda não acredita nela. Eu falo, como é que você não acredita em você? Outro dia eu falei, não, você tem que pôr o teu nome na tua loja, você tem que fazer o teu negócio aparecer. Você que criou, é a tua marca, é você. Você acha? Eu falei, não acho não, tenho certeza. Sabe, ela ainda tem uma coisa de autoestima, de tantas pessoas falarem, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mina mesmo a autoestima. E tem uma questão na gestão também. Então elas, que é um pouco dessa barreira cultural, conhecimento técnico, de acessar crédito e ter um letramento ali de gestão, porque aí ela acerta ali na vocação e depois se embanana no planejamento. 66% dos negócios brasileiros fecham antes de mulheres, fecham antes de 4 anos. Muito por falta de conhecimento técnico de gestão para a segunda fase. Naquele comecinho da microempresa, que ela está fazendo o bolo, é muito artesanato, no começo a maioria começa assim, então é o bolo, é o biscoito, é a tiara, é a pulseira, não sei o quê. Vai. A hora que o negócio precisa mudar de patamar e ter estoque, ter compra, ter uma precificação certa, ter cliente, ter um marketing básico, ter usar a rede social, que agora precisa para divulgar. 50% da venda vem da rede social. E então, linguagem. Que ela precisa desse conhecimentozinho técnico básico, aí ela se perde e acaba que o negócio não dá certo. Então, o que você está falando é a maior verdade. Realmente, a necessidade do conhecimento técnico é muito importante. Tem que ir complementando, senão se perde no meio do caminho e aí tem que ter planejamento, não tem jeito. Então, as pessoas perguntam muito para mim, nessa questão da administração, como começa? Começa pegando touro pelo chifre. Se você não administra suas próprias contas, normalmente administra um orçamento em casa. Margaret Thatcher, que é minha ídola liberal, dizia: qualquer mulher apta a cuidar das contas de uma casa está quase apta a cuidar do país. É igual, né? Vamos lá. Orçamento, receita e despesa. Entrar e sair e ficar. Estamos aí hoje. O campo está seco. Por quê? Porque o governo está gastando mais do que está arrecadando. Simples assim. O português, eu brinco que tem o português com a caneta atrás da orelha, que ele fala que ele faz uma contabilidade, uma gestão financeira bem simples. Entrar, sair e ficar. Exatamente. Entrar, sair e ficar. Mas se não sair, o sair é maior que o entrar, não vai ficar nada. É isso. O que está acontecendo com o Brasil agora? Estava lá, o dólar está muito grande. Estresse, o juros está alto, o dólar está subindo. Por quê? Está gastando mais do que arrecada. Não tem nada a ver com política. Nada a ver. Tem a ver o seguinte: arrecada tanto de imposto e gasta tanto. Está gastando mais do que arrecada, e o projetado para frente, como todo o orçamento do governo, ele é indexado pela inflação, a despesa vai crescer na frente da receita. É como se você ficasse comprando parcelado no cartão,
Aí você fala, tem 1.000 de parcela, no mês que vem você tem 2.000, no outro você tem 3.000 e a sua receita não cresce da mesma velocidade. É igualzinho, é simples assim. Então, se você não começa organizando e se apropriando de algum planejamento financeiro para começar a construir bases de futuro, de investimento de negócio, e aí faz as decisões do negócio. A primeira rodada do empreendedorismo normalmente é legal, o que você falou. Dá certo porque vem na vocação. Você tem um dom, aí acertei. Não, e tá mais simples. Aí você fala, agora eu vou crescer. Aí quando vai crescer de alguma forma, desde o pequenininho ao grande, você tem que fazer conta para crescer, porque o dinheiro no Brasil é caro. Muito. Né? Você fala, é o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. E porque o juro é alto. Então o custo de você tem que comparar isso com o custo do dinheiro, principalmente se fosse endividar para pegar. E aí existe uma coisa em administração de finanças pessoais que é muito individual. Então, assim, eu falo muito, tenho falado e dedicado um pedaço do meu tempo, assim, apesar da minha área na Legend, eu sou mais envolvida nas questões de estruturação de projetos para pessoas jurídicas, né, e para empresas, e a gente é uma boutique de alta renda, então eu faço estruturação de dívida, fusão e aquisição, fundo de discussões judiciais, então coisas mais complexas jurídicas, mas um pedaço do meu tempo a gente montou uma jornada e capacitou as bankers para ter uma linguagem diferente com mulheres, porque elas não se sentem acolhidas no atendimento, assim, e aí você pegar um casal de médico, a mulher delega para o marido ou para o parceiro para cuidar do dinheiro ou para o pai, então tem uma questão sucessória, tem uma questão cultural de que ela não tem conforto com aquilo. E é uma sopa de letrinha, eu falo, ué, mas se a gente sabe falar de colágeno, botox, e você me deu 3 colágenos diferentes hoje, eu entendi todos, não é a minha praia, mas a gente consegue dizer o que incomoda, fazer um orçamento e saber o que é 1.000 coisas diferentes, 1.000 pedras diferentes, a gente sabe o que é bege, nude, tá? É da cor do esmalte. E aí, no fundo, como é que você traduz produto financeiro? Traduz em cima da história, porque o que eu quero para mim não é igual o que eu falo assim, Dani, o que é bom? Bom, 70% de renda fixa, 20% de renda variável, 10 imóveis, 5 por dólar. Não. Cada um é um. Não, porque eu não sei o seu ponto de partida, eu não sei de onde você veio, não sei se você é herdeira, se você não é herdeira, se o seu apartamento já é próprio, se não é próprio, se você é a provedora da casa, se o seu dinheiro é só para você, se o parceiro é o provedor, se você ainda está acumulando, ou se você já vive de renda, se você ainda precisa prover os filhos, se não tem filhos. Muda tudo. Muda tudo. Então, assim, a sua história, o seu momento presente, o que você quer para o seu futuro é individual, é muito individual. Então, a gente construiu uma trilha lá para quê? Para as assessoras ouvirem as histórias. Então, você sentar lá. E nos Estados Unidos é terapeuta financeiro, tem uma revolução. Aqui você soltou uma pesquisa que um PIB americano por ano, a decisão de wealth management, de investimento, está indo para a mão de mulheres. Olha só. E as grandes empresas estão criando divisões e estilos de assessoria focado em mulheres. Você sabe que 57% dos novos negócios são de mulheres. A mulher está empreendendo mais que o homem, os novos negócios. Tem muito mais. Que tem a ver com a flexibilidade também, né? Tem. De tempo, que aí ajuda a administrar. Administrar o tempo. Administrar. E aí a trilha conta a sua história, igual a gente sabe chegar na Dermato e falar, o que me incomoda é a minha olheira, é meu bigode chinês, é meu pescoço. Conta aqui a sua história e aí você vai construindo aquilo ali e começa a traduzir. Não é no questionário de suitability que você captura uma mulher. Em cima dos sonhos e das necessidades dela. Todo mundo tem uma fronteira. Então, se você não começa e aí mistura o negócio com a sua vida pessoal, aí é um drama. Eu acho que o maior erro mesmo delas é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, aí vende, pega o dinheiro desse, paga a escola, aí não tem o dinheiro para comprar estoque de novo, e aí começa a se atrapalhar, chega uma hora... Aí pega a parcela da venda, paga a parcela da viagem e mistura tudo. Mistura tudo. Aí isso aí é o começo do fim. Quando isso começa a acontecer, eu falo, nossa, é o começo do fim. Você tem que separar. Às vezes eu faço um desenho bem gráfico mesmo. A gavetinha chama meu salário, uma gavetinha chama minha empresa. Esse,
teu dinheiro que vem da empresa, põe no gavetinha da empresa, o dinheiro que da tua vida pessoal, põe na vida pessoal. A despesa põe aqui, você paga cada um com o seu próprio dinheirinho, com a sua própria gavetinha. É só assim que elas conseguiram começar a entender. Quando eu fiz, desenha para entender, porque é bem difícil delas não entenderem que é tudo. Mas é tudo dinheiro meu mesmo. Eu vou ter que pagar mesmo essa conta, tanto faz, dinheiro não tem nome. Eu falei, tem sim. Um tem nome da empresa, outro tem nome da pessoa física. E se não separar, esse é um grande erro. Essa questão da organização, eu acho que é o marco zero, né? Se perguntar como eu começo organizando. Agora, para você, como pessoa, entrasse na vida pública, o que você recomendaria a uma pessoa entrar na vida pública? Você acha que foi legal para você? Você acha que você aprendeu, viu uma coisa de outra forma? Você saiu de lá feliz de ter... Bom, vocês fizeram um trabalho genial, né? Então, assim, é indiscutível o trabalho que você, que a sua equipe, Paulo, todos fizeram, e você na gestão do banco, indiscutível. Mas, então, não dá para falar, não gostei de um negócio que foi tão legal. Mas, como você, como pessoa, o que isso te impactou? É muito engrandecedor, porque, primeiro, assim, foi a primeira vez que eu trabalhei, e o propósito não é financeiro, né? Você fala assim, a época que eu mais trabalhei na minha vida, porque eu acho que tudo que eu faço hoje, eu brinco assim, eu arrumei o filho porque estava uma colônia de férias, né? Você voltar ali, o nível de agitação e a grandiosidade do que você faz, nada se compara no sentido do impacto, né? E eu falava isso muito nos eventos do banco. Eu gosto do poder, esse poder de transformar que tem aqui, que é você ter o privilégio de ter uma equipe daquele tamanho, uma máquina de capilaridade nacional e impactar a vida das pessoas. Nossa. E ver as histórias de transformação. Então, aquilo tinha... E no final, assim, é infinitamente menor a remuneração do que a gente tem no setor privado, seja nos cargos altos do Poder Executivo. Mesmo como presidente do banco, o salário dos bancos públicos não é um salário maior do que o dos brasileiros, mas nem se compara com o salário dos presidentes dos bancos privados, né? Era um salário de R$40 mil no teto do funcionalismo. Então, mas assim, é tão grandioso o que você atinge quando você faz um projeto como foi o Marco do Saneamento, você viu na capa da está entrando R$50 bilhões em saneamento, assim, saneamento básico, Cris. Está falando de um país que não tinha esgoto para as pessoas, aquelas crianças com a barriguinha d'água, você fala assim, você foi ali, e a aceleração que teve a partir de um projeto que eu tive o privilégio de participar do grupo, da concepção, da articulação política, da aprovação, todos os lobbies, todas as resistências, todas as narrativas contrárias, e o impacto que isso sugere, você vê o legado disso até hoje, em termos de... só em emissões no mercado de capitais e investimentos em saneamento, foram R$60 bilhões. Esse é um projeto que não desmontaram, eu vi um dado, né? Que não desmontaram, tentaram mudar a norma no início, mas... Ficou. Então, tem alguns avanços, né? A independência do Banco Central, o saneamento, o PIX, a democratização de acesso a crédito, que são legados assim, não tem nada que a gente... Então, assim, tá lá e você ser protagonista disso e você se doar, para mim foi muito transformador você deixar de viver pelo seu individual e para mim e viver pelo coletivo. E para mim, como a minha renúncia pessoal foi muito grande, de sair do conforto da minha cidade, de estar perto da minha mãe me apoiando para me ajudar com meu filho, ir sozinho com meu filho. Aí peguei a pandemia, ia com ele embaixo do braço, fazendo homeschooling, e ele com o iPad e eu lá, lutando a guerra. E a pandemia foi doloroso para todo mundo, foi um choque econômico que ninguém nunca projetou, não tinha em livro, tinha em manual de crise nenhum, né? E acho que foi um privilégio o Brasil ter alguém, a gente está com o Ministério integrado e o time tal, porque a gente teve respostas rápidas. Digam o que quiser, está nos números, né? O Brasil bateu e voltou. E você sai de uma pandemia daquela com um saldo de emprego zerado. Foi destruído nenhum emprego no Brasil depois de 1 ano e meio de pandemia, sabe? O saldo foi zero. Primeiro caiu, depois voltou, e aí você pega o saldo final, foi 0-0, né? Então, assim, é gratificante, sabe? E aí o que é mais gratificante é você ver as histórias, assim, reais. Então, eu me conectei muito
nesse giro, e aí foi o privilégio do banco, é aprender sobre o processo político do Brasil e os gargalos e as dificuldades. Não é fácil, não tem varinha mágica, não tem uma bala de prata, não vai ter um salvador. Vota na Cris para presidente que vai ter uma fórmula. Não tem. Né? Tem que ser um processo de transformação e uma construção de um arcabouço que precisa de muitas pessoas. Com vontade de se doar, bem intencionadas, uma unidade de estratégia. Então, assim, é uma liderança no sentido de para se doar e não por projetos pessoais, sabe? Assim, ou egóicos. Eu olho assim, acho heróico até, porque quando você fala assim, eu estou fazendo o marco do saneamento, que é assim, indiscutível. Um projeto indiscutível, o resultado, o legado, tudo. Aí você fala, não, as forças contrárias, aí você fala, ouvi bem? Forças contrárias para um negócio que é indiscutível. Então, deve ser muito difícil você ter que discutir um assunto, sabe? Não consigo nem explicar. Como que você vai discutir com alguém que é contra uma coisa óbvia? E não tem nada que você vai fazer hoje que você consegue ter o tamanho. Eu fiquei movida a impacto, né? Então eu faço, e eu falo pro meu filho, dá um bom dia e sorrir já é uma forma de impacto, né? E acho que cada um tem que ter esse olhar do outro e faz bem, sabe? Isso alimenta. Mas lá, o tamanho do impacto porque aí você está num negócio que está impactando a vida de todas as pessoas, ou de boa parte das pessoas, e uma responsabilidade enorme, nenhum interesse próprio a gente tinha, nenhum interesse financeiro. Então é muito gratificante, sabe? É um processo de aprendizado pessoal e profissional, e para mim, principalmente ali, em termos de inteligência emocional, para você... Você faria de novo? Eu era o algodão entre os cristais, sabe? Faria de novo? Eu faria, mas umas 3, 4 vezes. Vai fazer, com certeza. Não, nós devemos muito a Dani por estar... Passa rápido, né, também. É intenso, mas passa rápido. Eu acho que precisa de uma geração disposta a transformar e atuando. Eu acho que perdeu a essência do coletivo, sabe? Muito. É uma coleção de interesses individuais. Mas isso virou muito depois da pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe muitos ensinamentos bons para todo mundo, mas também trouxe uma preocupação maior para a individualidade. Eu senti, sabe? As pessoas ficaram mais... O que eu preciso para o meu umbigo? Como é que eu faço para o meu umbigo ficar bem? Eu preciso do meu qualidade de vida. Eu preciso estar melhor. Eu falo, precisa se preocupar mais com o coletivo mesmo, né? Em geral, assim. Não dá para você só se preocupar com você mesmo. Senão o Brasil não vai sair do lugar. Mas eu tenho certeza que você ainda vai fazer muita coisa. Tomara, energia na iniciativa pública. Hoje eu estou feliz, assim, eu gosto de construir coisas, então estou construindo, vou fazer um projeto educacional com a Faculdade de Belas Artes focado em mulheres. Lá é um universo criativo, então nesse apoio de finanças e gestão em que a gente falou, eu quero fazer um projeto com letramento e usar um pouco do que eu aprendi. Você conta comigo, né? Vou querer muito. Agora vou esperar o Arthur nascer, mas está no forno junto, no sentido de algo prático que resolva a vida para quem não gosta de finanças. Então, eu já entendi que você não gosta, eu não vou te convencer a gostar, assim como só precisa aprender eu não gosto de biologia, mas assim, o dinheiro é uma coisa que você não tem direito de escolher não lidar com ele, né? Você pode, não quero falar de política, de religião, nem de futebol, eu não gosto de academia, mas o dinheiro ele está transversal ali e se empreende, então não tem como você não lidar e encarar as finanças e a gestão da sua empresa, né? E aí a gente está desenvolvendo algo com um letramento mais simples, mas principalmente que começa nessa questão do autoconhecimento, né? E você cria o autoconhecimento, gera comunidade, depois você leva conhecimento. Assim, resolve o problema? Então eu vou te dar aqui, ó. Eu falo que é o Ozempic das finanças, né? Você vai aqui, é rápido, é prático, é igual aplicativo de dieta, não sabe usar? Então tem que saber usar, né? Para fazer o receita. Entrou e saiu, e quanto sobrou, e a guia do imposto, e algo bem... Simples.
que leve uma solução prática e simples e que ajude a também a gente contagiar e você trazer para o dia a dia das conversas femininas e das rodas esse tema, e elas comecem a falar, tá fazendo a unha e tá falando, você viu isso, vamos você viu empreender, vamos fazer. Você viu esse seguro de vida aqui que eu fiz? Você sabia que você paga tanto? Então as mulheres não trocam sobre isso, né? E não é o tem assunto. vergonha, não é o assunto. Então é tentar que isso vire assunto um pouco e desconstruindo essa barreira cultural. Eu peguei uma outra pesquisa, você gosta dos números, 93% das mulheres brasileiras não se sentem seguras para tomar uma decisão financeira ou acham que precisam de um homem para tomar uma decisão financeira ou que os homens entendem mais de dinheiro do que elas. Bom, se eu estou nos 7%, eu vou ajudar no que está no meu alcance agora. Óbvio que você ter o banco na mão é muito mais fácil. A empurrar um pouquinho, você vai me ajudar nisso. Vamos empurrar um pouquinho, você já está fazendo também de forma fantástica e de outra... Vou fazer um evento agora no ano que vem, em março, abril, que chama Empreender Liberta, para 5 mil mulheres. E, entre elas, 1.500 são mulheres das favelas, das comunidades, para falar sobre empreendedorismo, como começa, de que jeito começa, como faz para você passar essa linha de corte aí dos 4 anos, como escalar o seu negócio. Esse ano eu entrei também. Precisa mesmo, para que elas consigam empreender mesmo, sabe? Essa ideia. E tem que contagiar. Criar essa... Tem que desconstruir o medo, assim. Eu acho que a grande barreira é de dentro para fora. Mais hoje do que de fora para dentro. Porque também a de fora você não controla, a de dentro você é a senhora. Você tem o poder de controlar. Então, quando você ajuda, esse é onde eu ponho minha energia, assim. Quando você ajuda a botar, eu estou embaixadora do Women CFO também, que para mulheres que querem ser CEOs, como você vira CEO? Vira CEO, você sai porque quando você é diretora jurídica, você está na sua zona de especialidade. Quando você é diretora de RH também, quando você é CFO também. Quando você vira CEO, você está olhando todo, aí você saiu dessa zona de conforto. O que foi para Brasília? Sai da minha zona de conforto. Eu estava bem, consolidado, isso que eu falei, eu estou com 37 anos. E eu estou no topo da carreira, você tem a oportunidade de ir, eu vou fazer algo totalmente diferente. Eu adoro fazer coisas diferentes. Eu acho que você aprende outra dinâmica, outro vocabulário, outra energia, outras coisas, outro impacto, isso te renova, te ensina muito, e depois você começa a usar a experiência de uma coisa para outra. Eu adoro, eu faço um monte de coisas diferentes e vivo caçando coisa nova. Precisa de ousadia. Então você fala... Um pouco destemido. Qual foi o meu maior exercício de gratidão agora, no final dessa gravidez? Eu falei assim, minha gratidão foi por eu ter tido coragem de tomar decisões muito arrojadas na minha vida e reescrever o meu próprio roteiro, porque aí você imagina que eu conheci meu marido atual, que é o meu pai do meu filho, em Brasília. Se eu tivesse para Brasília, você conheceu sabe lá? O filme do What If, né? E se eu não tivesse conheci lá no meio da pandemia. Eu fui para lá sozinha, separado do pai do meu primeiro filho. Não achei que conheci ele lá no meio da pandemia. Aí se fosse aquele filme E se, né? Você fala, tudo ia ter sido diferente. Então, se eu tive capacidade de assumir a rédea e toda a minha gratidão esse ano foi... Eu assumi a rédea, tomei decisões ousadas, corajosas e sou grata por isso, né? Mas escrevi um roteiro que poucas pessoas saem totalmente da zona de conforto, né? E fala, bom, o melhor ainda está sempre por vir, né? Você faz E você ilumina por onde você passa, você inspira por onde você passa. Assim, é um imã. A Dani entra em um lugar, quando você olha, tem 10 mulheres em volta. Todo mundo quer tirar um pedacinho dela assim. Porque é a mesma coisa de buscar essa energia, de buscar essa coragem, de buscar essa inspiração, de dizer que dá para fazer. Porque você mostrou uma trajetória de muitas mudanças, todas muito bem-sucedidas, obviamente por causa da sua dedicação, porque não foi nada fácil. Ninguém disse que foi fácil, ninguém aqui está falando que é fácil. Não tem atalho, não foi fácil, não foi, né? Mas dá para fazer, né? E você... Dá. E assim, parte dessa reconstrução da vida pessoal, Cris, tem a ver... É porque você tem que se observar. E eu falei, é um processo, né, de você investir em você tempo e conhecimento.
Eu acho que hoje, quando as minhas amigas sentam, eu não falo da vida de ninguém. Nem dá tempo. Eu não tenho tempo de ver a vida dos outros. Então eu olho para mim, eu acolho, cada um tem o seu tempo das mudanças e como reage e tal. Mas assim, a primeira fase da minha carreira que eu atropelei tudo, e muito jovem, o meu feminino ficou muito contido. Se você pegar os meus vídeos como presidente do banco, tem uma foto minha de terninho preto com aquela mão assim. Porque eu botei Agora, foi a minha primeira fase, eu me vestia aquela camisa de monograma que o homem usa. Eu usava calça preta, calça azul, calça cinza, camisa de monograma, cabelo de coque, não pintava, porque eu queria ser invisível como mulher. Então, dos meus 21 anos, quando eu comecei a trabalhar, aos meus 35, 36, quando fui mãe, o meu feminino foi todo contido. Todo. Por isso que me envolvi em relações que deram errado. Aí, quando eu rompi e eu me separei, eu fui curar isso. Hoje tem uma relação equilibrada, de parceria, de respeito, de apoio. Agora, eu só consegui... Casei de noiva, aí fiz tudo que tinha direito. Agora estou fazendo tudo que eu tenho direito. Mas eu fui mergulhar dentro disso para curar. E não é fácil você mergulhar e abrir as gavetas. É mais fácil fechar as gavetas, né? Que eu falo muito é isso, né? Não querer repetir o padrão masculino para poder ser aceita. Não precisa. Não precisa. Eu acho que tem que botar a potência do feminino. Essa foi minha virada de chave. Nunca me vesti com aquele padrão de terninho e coisa, apesar de usar blazer e tal, mas nunca é... Não, mas é chique, é diferente. Mas nunca é uma coisa padrão, sabe? Nunca foi. Nunca tive essa preocupação de eu trabalhava numa mesa de operações, então eu queria que eles não lembrassem que eu era mulher. Que coisa, né? Eu queria que não lembrassem. Então, assim, depois eu percebi que a potência é do feminino. Lá em Brasília, eu chegava de batom vermelho, eu brincava com o Paulo. E até processarem meu batom vermelho, eu já fui e voltei. Então, eu botei para fora e curei, porque eu acho que isso é parte da nossa força e da nossa natureza. Porque a liderança feminina não é egóica. O homem ele é mais combativo, ele tem um ego, a gente mais observadora, mais multidisciplinar. Então você tem que usar... A gente não tem que copiar o padrão dele, você tem que usar as suas forças a seu favor para construir a sua autoridade e a sua forma de fazer, né? E autêntico. E aí vem uma autenticidade que as pessoas se reconhecem na força. Eu falo forte. Por quê? Porque eu sou autêntico. Dani, olha, eu te desejo muito sucesso nesse projeto do bebê, que é o maior projeto da nossa vida. São as coisas que marcam a gente. E tenho certeza que você vai, a hora que passar essa fase, você vai parar com 6 meses de licença? Vai nada. Não. Vai nada, né? Vai nada. Vai nada, eu também nunca parei. Eu fiz licença progressiva. Vai encaixando, nas mesmas 24 horas. Não dá, Meu filho é tão sábio e Deus é tão generoso que vai nascer em dezembro. Vou parar igual todo mundo. Vai sair de férias, depois do carnaval, tá todo mundo de volta. E aí eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas coisas, eu vou assistir muita coisa tua por aí. E você vai ter que vir toda vez aqui me contar, porque a gente adora ouvir. Agora eu queria te pedir um favor, deixa uma mensagem para as mulheres empreendedoras e para todas essas mulheres que tem aqui, que seguem a gente, que eu sou diretora da Fiesp para micro, médias e empresas, né? Então tem muita mulher lá. E ela sempre tem aquela sensação de que, será que dá? Será que eu continuo? Será que eu continuo insistindo? Será que eu desisto? Então eu sempre falo, olha, segue em frente, vai dar certo. Se a gente quiser mesmo dar, então deixa uma mensagem para essas mulheres. Eu acho que assim, o Brasil, como todo país de grandes desafios, é um país de grandes oportunidades, né? E rico demais para dar errado. Deus realmente é brasileiro. E a minha mensagem é ousar. Ousa, coragem, resiliência. Como é que dá certo? Resiliência. Então tem que ter resiliência, coragem, ousadia. E não deixa ninguém definir, se define e vai em frente. Vai lá e faz, sem saber que é impossível. E sonhar grande, sonhar pequeno, ocupa o mesmo espaço. Então, sonha em grande, vai dar certo. Aproveito para dar um bom ano abençoado, né? Que estamos no finalzinho do ano, então, um 2024 abençoado, cheio de coisas boas. 25? Vai ser 2025, agora é 2024. E aquelas que querem ser mães, eu falo, não tem a hora certa, tem o desejo, deixa o desejo fluir e vai encaixar, tudo dá certo no final. Tudo dá certo no final, é isso aí. Gente, foi maravilhoso.
é um papo dirigido para você, mulher, que às vezes tem dúvida, né? Se pode dar certo. Olha que exemplo incrível e quanta história inspiradora que a Dani falou para a gente. Não deixe de dar um like nesse canal e compartilhar esse vídeo para todas as mulheres empreendedoras que você conhece, porque eu tenho certeza que elas precisam ouvir um pouco da história da Dani, que mostra para a gente que a gente pode fazer qualquer coisa, só querer. Um beijo e até a próxima.